Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a correção da prova de Educação Física da Banca Nosso Rumo, Prefeitura de Suzano. Essa prova foi aplicada em dia 20/10, no último domingo. Questão de número 19. Vou responder aqui somente as questões específicas de Educação Física. Assinale a alternativa correta acerca do projeto político-pedagógico. É construído participativamente. O importante aqui, participativamente, está correto. É um documento elaborado com a comunidade escolar, gestores, professores, tratando-se de uma tentativa no âmbito da educação de resgatar o sentido hierárquico, científico e sistematizado do planejamento. Hierárquico não, né? Ele visa bastante a democracia. Então, essa alternativa A está incorreta. B. É construído como um marco referencial que valoriza as ideias e os postulados filosóficos da escola, as boas intenções e, se possível, as alterações da realidade. Não, porque o PPP ele busca fazer um diagnóstico da realidade onde a escola está inserida, buscando conhecer a comunidade. Então aqui está errado. Letra C. Deve focar no nível filosófico que contemple princípios pedagógicos e no nível sociológico de constatações e diagnóstico. Também não, né? Também não. O PPP é um documento, é um guia, né, para a gestão escolar. Deve ser atualizado periodicamente para refletir a realidade da instituição. Ele deve levar em consideração o contexto sociocultural da escola, os desafios e as ações previstas para os próximos anos. É um documento que define a visão, os valores, a filosofia, a identidade e a proposta pedagógica da escola. Porém, o PPP não é algo somente teórico, é algo prático, né, que vai dar diretrizes do que deve ser feito. Então, não vai ficar focando no nível filosófico somente. Alternativa D. Pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva, sim, porque o PPP ele é atualizado constantemente, de um processo de planejamento participativo, correto também, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada que define claramente o tipo de ação educativa que você quer realizar. Correto. Está aqui a nossa resposta. E aí, vamos ler aqui. É um documento de planificação escolar de curto prazo quanto à sua duração, integral quanto à sua amplitude, na medida que abarca, aqui está errado, mas até passaria, né? Abarca todos os aspectos da realidade escolar. Inflexível? Não, não é inflexível. O PPP não é inflexível. Ele é passivo de mudança caso haja a necessidade. Democrático porque é elaborado de forma participada, também está errado aqui, entre direção e professores. Errada também. Questão de número 20. A primeira conduta de primeiros socorros a ser tomada em caso de suspeita de intoxicação ou envenenamento é observar se a pessoa manifesta alguns dos sintomas abaixo: sonolência, confusão mental, torpor ou outras alterações de consciência, diarreia, queda de temperatura que se mantém abaixo do normal, lesões cutâneas, queimaduras intensas com limites bem definidos ou bolhas. E está perguntando aqui o que está correto. Tem as alternativas, certo? O que eu fui pesquisar, pessoal? Eles não oferecem qual a referência bibliográfica que eles vão utilizar na prova, certo? Para elaborar a questão. Acontece o seguinte, pesquisando nesse livro aqui, ó, Orientações Básicas para Primeiros Socorros, lá de Minas Gerais. Tem todos os sintomas aqui, menos diarreia. Diarreia não aparece. Fui pesquisar em outro aqui, Manual de Primeiros Socorros, da Fiocruz. Também não consta febre. Se fosse para entrar com um recurso, eu entraria com recurso nessa questão. Porque se eles não oferecem a referência bibliográfica para você estudar, deve ser um conhecimento comum a todos os autores. E não deveria ter essa diferença entre um autor e outro, certo? Só que se você for dar uma pesquisada em algum lugar no Google, você vai encontrar que tem o sintoma de febre quando a pessoa está com envenenamento, ou quando há suspeita de envenenamento, ou de intoxicação, como estão falando aqui, ó. Pelo gabarito, o que eles colocaram como certo é a alternativa A, como se todas as questões, todas as alternativas aqui fossem sintomas.
porém eu entraria com recurso, porque diarreia não aparece, certo? Então seria no caso a letra E. Então fica essa dúvida aí, caso alguém queira entrar com recurso. Não esqueça de quando for entrar com recurso, que para mim seria a letra I, porque febre não consta. Quando for entrar com recurso, você deve colocar a referência bibliográfica que você utilizou para fazer a sua consulta. Não basta você colocar que você acha que é por causa disso. Vai lá, vou colocar esses dois livros aqui, ó, esses dois PDFs, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Você pode baixar lá e procurar a referência para você colocar seu recurso, ok? Então, questão número 20, a resposta correta é a letra B, de acordo com o gabarito. Porém, eu colocaria a letra E, porque nas referências que eu encontrei aqui não aparece sintoma de febre como presente, ok? Os demais sintomas aparecem, mas esse não. Questão de número 21. Os temas contemporâneos transversais abordam 6 macroáreas temáticas, que compreendem temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global. Sendo assim, correlacione as colunas abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar por aqui. Educação alimentar e nutricional está relacionado com uma macroárea. O meio ambiente, economia, saúde ou cidadania. Olha só, educação alimentar e nutricional está relacionado com saúde. Só por essa aqui, ó, já dá para a gente acertar a questão. Então a primeira aqui seria número 3. Eu estou escrevendo com o mouse, então por isso fica bem difícil aqui, ó. É um 3, certo? Só tem um 3 na letra B. Então a alternativa correta é letra B, de bola, que é a mesma do gabarito. Essa aqui está correta. Questão de número 22. Assinale a alternativa que correta a respeito da abordagem construtivista no âmbito da educação física. Quais são as características da abordagem construtivista? Vamos relembrar. O aluno é o foco do processo de aprendizagem, o conhecimento é construído através de experiências, o professor não é o único detentor do conhecimento, né? Ele atua como mediador, e o aluno também ele é percebido como criador de significado. Aí já dá para a gente tirar algumas alternativas aqui. Questão 22, alternativa A. Atividade física, por seus meios, processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando. Essa aqui está só dando uma definição, não está falando de nenhuma abordagem. Essa está muito ampla e falando nada ao mesmo tempo. Propõe a inclusão de tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras, considerando os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Construtivismo, a gente lembra que considera aquilo que o aluno já conhece. Então, esse aqui, ó, tá certo, mas vamos deixar aqui, ver se tem algo mais certo. Objetivo: desenvolvimento psicomotor do aluno, propondo-se de retirar da escola a função de promover esportes de alto rendimento. Essa seria a abordagem psicomotora. Defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física, propugnando a especificidade do seu objeto. A abordagem da educação física que tem o movimento como principal meio e fim é a abordagem desenvolvimentista, de Gotani. Então essa aqui também está errada. Essa aqui também está errada. E a última aqui, ó, o envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. Ou seja, buscando garantir a formação integral do aluno. Essa aqui também tem a ver com a abordagem psicomotora. Essa aqui é a definição da abordagem psicomotora. Então a alternativa correta, 22, é a letra B, tal qual está no gabarito que eles colocaram como provisório. Questão número 23. O portfólio, está falando sobre portfólio. De acordo com os instrumentos de avaliação na educação física, assinale a alternativa correta. O emprego da observação no processo de avaliação apresenta algumas desvantagens. As aulas precisam ser interrompidas para permitir a avaliação do comportamento na sua totalidade. Será que o professor, para avaliar algum aluno, ele precisa interromper o que ele está fazendo? Não, né? Então essa aqui está errada. A autoavaliação permite ao aluno tomar uma posição diferente, fazendo dele um mero executor de ordens. Ó, mero executor de ordens.
Não, né? Alguém sem clareza das metas do projeto, das críticas ao seu trabalho e do domínio do seu caminhar. Tá errada? O portfólio se constitui em um conjunto organizado de trabalhos produzidos por um aluno ao longo de um período e tem como principal finalidade proporcionar uma nota ao final do semestre. O portfólio não tem essa finalidade, né? O portfólio tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento do aluno, avaliar o progresso acadêmico. Depois, quando você vai apresentar para os pais ali numa reunião que ele fez, então você permite que os pais acompanhem o progresso dos seus filhos. Então, o portfólio não tem esse objetivo aqui, proporcionar uma nota ao final do semestre. O importante na análise dos registros e produção dos alunos é que estes regridam. Aí também não, né? Que eles progridam. Então, a palavrinha aqui, se você ler sem atenção, vai errar. Questão 23, alternativa E. Só sobrou essa, né? A prova pode ser útil quando desejamos avaliar a capacidade do aluno para organizar ideias e expressar-se claramente. Ok, até aqui tá beleza. Porém, há limitações, por exemplo, quando queremos avaliar como os alunos utilizam os conhecimentos em situações que exigem argumentações e discussões com outras pessoas. Correto? Quando queremos observar a aprendizagem do aluno sobre o conhecimento do próprio jogo. Ok. Questão de número 23, a alternativa correta é a letra E, tal qual está no gabarito. Questão número 24. Ocorre junto ao processo de ensino e aprendizagem, fornecendo dados importantes para o ajustamento das ações educativas, possibilitando a tomada de decisões quanto à continuidade do programado ou da necessidade de alterações. Poderá, além disso, tornar-se em si um objeto de ensino, pois dela derivam as reflexões sobre os valores e conceitos envolvidos e sobre a validade do próprio instrumento. Trata-se da avaliação, olha só, diagnóstica, formativa, somativa, processual e conceitual. Os principais tipos de avaliação que a gente pode considerar aqui, é a diagnóstica, que a gente faz geralmente no início do trabalho, né? Tem como função identificar o que o estudante já sabe. A formativa, que foca no aprendizado do aluno e dá feedback por meio de diálogo e comentários. E a somativa, que é a mais conhecida, que é feita no dia a dia escolar e usa notas e conceitos para dar um feedback. Então, dentro do que a gente leu aqui, foca no aprendizado e dá feedback aos alunos por meio de diálogo e comentários. Dela derivam as reflexões sobre os valores e conceitos envolvidos e sobre a validade do próprio instrumento. Então, a 24 aqui é a alternativa B de bola. A alternativa correta é a letra B. Tiago estava jogando basquete e seu professor, na condição de árbitro, fez um movimento de tesoura, uma vez na frente do peito, conforme a imagem abaixo. Assinale a alternativa que apresenta o significado do sinal realizado pelo professor de Tiago. Essa aqui, está na regra de basquetebol. Quando eu fiz o último vídeo falando o que cai na prova, eu falei que, pelo que a banca estava apresentando, estava como tendência a cair bastante regra dessas modalidades, né? Futsal, basquetebol, voleibol, handebol. E foi o que caiu aqui, Essa a gente caiu uma. Então, esse sinal aqui, fazer um movimento de tesouro uma vez na frente do peito, significa cesta anulada ou jogada anulada, que é a letra C, está marcado aqui, E é a mesma alternativa que eles colocaram no gabarito como correta. Então, questão de número 25, letra C é a correta. Questão número 26. Os parâmetros curriculares nacionais para a área de educação física escolar trazem como contribuição para a reflexão e discussão da prática pedagógica 3 aspectos fundamentais, conforme o exposto a seguir. E aí ele fala os 3 aspectos e fala do princípio aqui. Esse princípio aplica-se na construção dos processos de ensino e aprendizagem e orienta a escolha de objetivos e conteúdos, visando a ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Busca-se legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o princípio
ao qual o texto se refere. Esse conteúdo aqui está nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Esse princípio está aqui, ó. Aplica-se na construção dos processos de ensino e aprendizagem e orienta a escolha de objetivos e conteúdos. É o princípio da diversidade. Letra C. Tal qual foi apresentado no gabarito. Letra C, questão número 26. Questão de número 27. Em relação aos métodos de ensino para os jogos esportivos, assinale a alternativa correta a respeito do método situacional. O que é o método situacional? Ele utiliza jogadas elaboradas a partir de situações de jogo. Nesse tipo de treinamento, o atleta ele vai saber agir diante dessas situações de jogo, porque ele está sendo treinado dessa forma. Então vamos analisar aqui. Alternativa A. Procura incorporar o desenvolvimento paralelo de processos cognitivos inerentes à compreensão das táticas do jogo, que tem a ver e se compõe de jogadas básicas extraídas de situações padrões de jogo. Ok, até aqui está correto. Desenvolve o aprimoramento da capacidade de variação, combinação e adaptação do comportamento motor na execução da técnica na situação de competição. Ok, até aqui a letra A estaria correta. Vamos analisar se tem alguma mais correta que a letra A. É composto por 3 elementos: valorização dos jogos espontaneamente praticados pelas crianças, podendo ser modificados por elas, adequação à etapa de desenvolvimento das crianças, objetivando a formação de um aluno inteligente, capaz de atuar por si, e terceira, valorização dos elementos perceptivos da própria conduta e sua reflexão tática. Não, aí está fugindo um pouco, né, do que fala o método situacional. Nesse método, os conteúdos constituem referências que vão se ampliando no pensamento do aluno de forma espiralada, desde o momento da constatação dos dados da realidade até a sua interpretação, compreensão e explicação. Também não. O esporte não deve ser ensinado pelo simples desenvolvimento de técnicas e táticas, mas praticado e estudado. O ensino deve fomentar a capacitação dos alunos para um agir solidário, segundo os princípios da codeterminação, autodeterminação e da autorreflexão, através da interação aluno-aluno, aluno-professor e professor-aluno. Eles estão apresentando algumas outras definições aqui, mas que fogem ao enunciado da questão. A competência social leva em consideração os conhecimentos e esclarecimentos que o aluno deve adquirir para entender as relações socioculturais do contexto em que vive, dos problemas e contradições desta relação e os diferentes papéis que as pessoas assumem em uma sociedade e no esporte propriamente dito. Alguns conceitos apresentados aqui, nessas alternativas, não estão errados, porém elas não fazem relação com o que está pedindo aqui, o método situacional. Somente então a letra A que a gente pode encontrar como correta. Então a alternativa A responde então a questão de número 27, método situacional. Questão número 28. Esse aqui é muito específico, tem uma parte das regras de vôlei, que é um capítulo, a parte 3, que apresenta somente as definições de cada termo utilizado no vôlei. E eles pegaram uma definição desse capítulo 3 e colocaram aqui, ó, de acordo com as definições das regras oficiais do voleibol, compreende o plano vertical da rede, fora do espaço de cruzamento e espaço interior. Então é muito difícil para quem não está por dentro da regra de vôlei lembrar disso aqui, ó. Uma questão que é mais decoreba do que busca verificar o conhecimento do professor sobre as modalidades. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. São várias definições nesse capítulo. Então aqui, o espaço externo. O espaço externo compreende o plano vertical da rede, fora do espaço de cruzamento e espaço inferior. Aqui, ó, compreende o plano vertical da rede, fora do espaço de cruzamento e espaço interior. Então isso aqui, ó, é espaço externo. Questão número 28 é a letra C, como está no gabarito também. Porém, eu acho uma questão muito mal elaborada. Se eu puder dar minha opinião aqui, está aí minha opinião, muito mal elaborada. Visa mais a decoreba do que buscar reconhecer o conhecimento do professor. Questão de número 29. No handball, o árbitro deve apitar para reiniciar o jogo, no caso de um tiro lateral, tiro de meta ou tiro livre. Ficou meio aberto aqui, ele quer saber o que, na verdade? Quer saber quando o árbitro deve apitar. Para finalizar um tiro livre? Não, né? Para finalizar, não. Ele vai querer saber isso quando
é para indicar a cobrança de um tiro livre. Ao finalizar. Depois de uma advertência verbal ou uma advertência, pode ser. Antes de uma correção na posição de jogadores, antes também não, né? Não é necessário. Quando não houver uma demora na execução, quando o árbitro manda cobrar um tiro livre, por exemplo, e não há a cobrança por causa de uma demora, será que ele tem que apitar? Nesse caso, acho que ele tem que apitar, né? E não quando não houver. E a letra E, para reinício antes de um timeout, algumas regras que são bem específicas, ó, eu peguei e deixei aqui separado. Para o reinício depois de um timeout, depois de um tempo técnico, ele apita, certo? Para reinício antes, então ele é depois, então essa aqui está errada, ó. E a letra D, quando não houver uma demora na execução. Olha aqui. Quando houver uma demora na execução, no caso de um tiro lateral, o árbitro deve apitar para reiniciar o jogo. Então aqui também está incorreta. A alternativa correta, então, da questão 29 é a letra B de bola, tal qual está no gabarito. A linguagem corporal, questão número 30. A linguagem corporal é uma ferramenta que o árbitro de futebol usa para ajudar a controlar o jogo e mostrar autoridade e autodomínio. O apito é necessário para assinalar o reinício de jogo em casos de tiro de meta. Será que precisa um tiro de meta? Vou deixar a regrinha aqui do lado, ó. Tiro livre, quando for necessário que os jogadores estejam a uma distância adequada. Tiros penais. Então aqui o tiro de meta não é necessário. Tiro de canto, escanteio, também não é necessário. Arremesso lateral, não há necessidade de o juiz apitar. Tiro de pênalti, como está aqui, ó, tiros penais. Essa é a alternativa correta. E bola ao chão, também não. Então, questão número 30, a alternativa correta é a letra D de dado, tal qual está no gabarito. Eu espero que essa correção tenha ajudado você. Eu acredito que somente a questão lá do primeiro socorros caberia um recurso. É isso, pessoal. Um abraço e bons estudos.